Corinthians, jogo 4-0 no Maracanã. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Eram mais de 67 mil pessoas no Maracanã. Entre elas, celebridades como a apresentadora Patrícia Bravanel e o cantor Wesley Safadão. Em campo, astros como Pedro, que voltou a ser titular quase 8 meses depois da grave lesão no joelho. Mas os holofotes brilharam primeiro para o Everton Cebolinha. Chute colocado para abrir o caminho da goleada com uma atuação convincente do novo líder do Campeonato Brasileiro. Entrou um gol cedo contra o Corinthians, isso fez o time jogar mais leve, mais solto, e aí o time se desenvolveu muito melhor. Então o gol e o resultado, eles fazem muita... ele tem muita influência na parte do mental dos jogadores, na parte mental da torcida e tudo mais. Na primeira chance que teve, Pedro acertou a trave. Arrascaeta tentou de muito longe, só que errou o alvo. Aí o Corinthians equilibrou o jogo e Carrilho obrigou o Rossi a fazer essa boa defesa. Pedro tinha tudo para marcar nesse lance, mas preferiu o passe, que não deu em nada. Já o toque dele pro Arrascaeta virou assistência para o 5º gol do uruguaio no Brasileiro. 2-0 Flamengo. Talvez contra o Vasco nós tenhamos feito uma partida tão boa quanto hoje, mas acabou ficando condicionado por a gente não ter feito as oportunidades que a gente criou. Faltava o do Pedro e ele veio depois de um erro grave do goleiro Hugo. O atacante pegou de primeira para marcar o 3º do Flamengo. Agora bonito seria se ele tivesse feito nessa jogada em que se livrou dos marcadores e o Hugo evitou um gol de placa. O Flamengo poderia ter feito outro nesse chute do Arrascaeta que foi na trave. De La Cruz também teve uma oportunidade depois de tabelar com Pedro, mas nessa o Hugo foi bem. O VAR entrou em ação para marcar o pênalti do Igor Coronado no Arrascaeta. Pedro bateu com força, fechou a goleada em 4-0 e coroou a atuação dele. Com 2 gols marcados, Pedro voltou em grande estilo ao time titular. O atacante já tem 4 no Brasileiro e entra na briga pela artilharia da competição. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente. Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Eu nunca tive uma meta assim em números. Como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor. E como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. No clássico dos clubes mais populares do país, a maior torcida saiu por cima. E já vou ver com o Vene Casagrande o que ele achou dessa partida daqui a pouco. Presta atenção, o Carille não é mais treinador do Vasco da Gama. O homem tá aqui com drone e digita. Ah lá, olha só, isso aí é um drone, gente. É assim que funciona o drone dele. Tô chamando a galera aqui pra participar, que a gente vai falar aqui. Ele tá com o dedo nervoso aí, já tá apurando. A gente quer respostas. Por que o Carille foi demitido? Será que tem? Com certeza tem, mas quais serão os alvos do Vasco agora para substituir o Carille? O Vasco não pode perder muito tempo. Eu quero já que Pedrosa informe a gente. Ô, Cris, também daqui a pouco a gente conversa. Tá tudo bem, Cris? Não sei. Rapaz, tá ruim, você faz o quê, Fernanda? Pega o Fluminense. Ai, Vene Casagrande. Ô, Vene, fala comigo. Você abre o programa falando do grande jogo, né, de Pedro e Arrascaeta. Daqui a pouco a gente vai trazer destaques aí pro Pedro, imagens do Pedro jogando. 80 minutos conseguiu jogar, começou a titular. O menino é um arraso. Mas eu queria... Esse é o que a gente já sabe que jogou bem, né? Eu queria que você me falasse mais, que você se aprofundasse mais dessa partida. Do Arrascaeta e do Pedro a gente fala já. É até um bom debate, quem foi o melhor em campo, porque isso gerou uma repercussão muito grande, inclusive na minha live de pós-jogo, quem foi o melhor em campo. Eu posso dar minha opinião depois. Lá? Porque cada um acha que foi o Pedro, uma galera acha que foi o Arrascaeta, é uma boa discussão. Mas eu quero sair um pouco da caixa e eu quero elogiar 2 jogadores que estavam fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo,
e fizeram uma partida muito boa nesse duelo com o Corinthians. O primeiro, o Ayrton Lucas. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo durante muito tempo. Eu, de fato, não lembro uma outra grande partida do Ayrton Lucas pelo Flamengo dessa forma, como foi contra o Corinthians. E ele vinha jogando mal desde os tempos que ele foi para a seleção brasileira. E eu vinha criticando aqui as atuações dele, então quando é para criticar a gente critica, e agora eu vou elogiar, porque foi uma baita atuação. Outro jogador também, Cebolinha, não vinha fazendo bons jogos e foi um jogador extremamente importante nesse jogo contra o Corinthians. Porque a partir do momento que ele faz um belo gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, e não só por causa do gol, eu estou elogiando aqui, mas esse gol facilitou e muito a vida do Flamengo, condicionou a partida, porque obrigou o Corinthians a sair mais para o jogo e, consequentemente, o Flamengo teve mais espaço. Esses dois jogadores. E um outro jogador Abriu a porteira, né? Abriu a porteira, exatamente. Um outro jogador que jogou muita bola e a gente pouco vai falar por conta dos gols do Pedro, do Arrascaeta, a baita partida do Arrascaeta, mas o que o De La Cruz jogou ontem contra o Corinthians foi assustador. Jogou com a bola, sem a bola, um jogador extremamente importante, inclusive no terceiro gol do Flamengo, o gol do Pedro, que foi uma falha do Hugo Souza. Ele ajuda na marcação, ele sobe em bloco e acaba facilitando a vida do Pedro, inclusive na hora do erro do Hugo Souza. Então esses três jogadores, a gente pouco vai falar por conta das grandes atuações de Arrascaeta e Pedro, mas esses três jogadores jogaram muita bola contra o Corinthians. É chover no molhado, elogiar o Pulgar, porque foi outro jogador que jogou muita bola. A zaga, para mim hoje, eu considero a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive até brinco que o Flamengo tem um camisa 10 na zaga, que é o Léo Ortiz, joga muita bola. O Wesley vem fazendo grandes partidas também, é chover no molhado. O Rossi também foi importante. Jogador de seleção agora, jogador Wesley, de seleção brasileira. O Rossi, ele foi pouco acionado, mas quando ele foi acionado num chute, eu não lembro quem finalizou. Carrilho. Exatamente, obrigado, Pedrosa. Ele fez uma boa defesa, enfim, a bola foi em cima dele, mas querendo ou não, ele mostrou segurança. Então, o Flamengo ontem fez uma partida perfeita na minha concepção. Perfeita, eu não consigo mudar nada, criticar nada. Mentira, se eu tivesse que criticar, o Pedro deu um mole naquela bola ali que ele poderia finalizar mas e acabou dando de acontece, calcanhar. né? Acontece, mas assim, é querer ser chato demais para ficar criticando isso. Mas ontem eu considero uma partida perfeita. Acho que se o Felipe Luiz quiser pegar um exemplo de um jogo para mostrar para os seus jogadores como o Flamengo tem que atuar durante os 90 minutos, eu acho que é esse jogo. O Flamengo tem 2 pontos. Quando o coletivo vai bem, dificilmente sai de campo derrotado. Quando o coletivo vai bem, individualmente falando, todos os jogadores estão bem, aí não tem jeito. O Flamengo é assustador. E se o adversário der espaço como o Corinthians deu ao Flamengo, porque o Corinthians é um time muito mal treinado. O Dorival Júnior ele vai ter muito trabalho para ajustar essa equipe. Se você der esse espaço para a equipe do Flamengo em uma tarde que o Arrascaeta está daquele jeito, que o Pedro está daquele jeito, que o De La Cruz está daquele jeito, esquece, dificilmente você consegue superar o Flamengo. E o Dorival, que estava ontem lá no Maracanã, obviamente, para olhar o Corinthians, ele que vai assumir o comando do time paulista. Ô, Pedrosa, vamos então falar? Posso só dar uma informação sobre o Dorival? Claro. Porque muita gente está aí dizendo que ele não quis assumir o Corinthians contra o Flamengo com medo de começar perdendo para o seu Flamengo. Gente, ele nem podia ficar na beira do gramado. Ele não tinha nem assinado o contrato. Ele estava lá assistindo ao jogo porque ele pediu para a diretoria do Corinthians. Ele nem tinha essa obrigação. Ele não tinha nem assinado. Como é que ele vai não assumir a equipe com medo de perder para o Flamengo? Então, ele nem assinou o papel. Exatamente. E isso aqui eu conversei com ele, tá? Só para trazer isso. Não é porque ele fugiu do Flamengo. Não, se fosse o Juventude, ele ia estar na beira do gramado. Não, ele não podia, ele não tinha contrato assinado ainda. Muito bem, tá aí. Essa é uma grande informação de Vene Casagrande. Ô, Lucas Pedrosa. Só um minutinho. Só rapidinho. Só um negócio com ele. Não é contigo não, com ele. Voltou, né? O negócio. Aquele time lá? Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que vai parar eles? Eu acho que assim... O que a gente faz? Eles fizeram muito parecido o que eles fizeram contra o Juventude, né? Falando nisso, daqui a pouco eu quero saber qual dos 2 jogos você preferiu. Mas, não fala agora. Uma boa pergunta. Mas eu acredito que a temporada ainda vai criar algumas dificuldades para esse Flamengo. Ah, será? Vai. Porque eles estavam já negócio, né? Indo lá. Aí volta aquele menino. Exato. Aí... Eu acho que assim, o Ontem que eu tava assim, aconteceu gente. ontem... Vocês deveriam ficar felizes com a volta do Pedro. Por quê? Porque é o centroavante da seleção brasileira. Vocês têm que pensar na seleção e brasileira. pessoalmente também que o menino passou por uma lesão gravíssima. É a seleção, ué. Não, eu não tô nem discutindo isso. Eu sou fã do Pedro, acho um baita de um jogador. Mas eu acho que ontem a partida do Flamengo, ela vem coroando um trabalho bem feito. Porque não adianta achar que o Flamengo jogou da forma que jogou ontem num passe de mágica. Muito pelo contrário.
É uma equipe que vem construindo, vem tendo dificuldades, como teve contra o Central Córdoba, acho que teve contra o Vasco também dificuldades, e depois volta ao seu normal. Esse, eu diria que é muito mais o normal do Flamengo do que o jogo contra o Vasco ou o jogo contra o Central Córdoba. Então é aí que a gente fala e diz sobre o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que os 15 minutos do Flamengo, principalmente no início do primeiro tempo, foram avassaladores, um amasso de fato. Depois perde-se um pouco esse ímpeto, o Corinthians tem essa grande chance com o Carrilho e depois que o Rossi pega a bola, o jogo acaba, porque o Flamengo engole de novo o Corinthians que sente muita falta do Garro, e o Memphis toda hora vinha para fazer essa função de camisa 10 e não jogou absolutamente nada, muita gente brincando até que ele pipocou, e de fato assim... Ele sai, né, por questões clínicas ainda no primeiro Eu acho que o Flamengo fez a mesmíssima coisa que fez contra o Juventude. Não deixou sair jogando, encaixotou o Juventude no campo de defesa deles. O Flamengo com as linhas altas, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz, também não teve nenhum tipo de sofrimento, digamos assim, além dessa bola do Carrilho. O garoto Breno Bidon ainda tentava sair, mas o meio campo do Flamengo muito bem ajustado, com o Pulgar, com o De La Cruz. O Gerson e a Arrascaeta nem se fala. Acho que o Gerson até melhorou um pouco esse posicionamento dele, porque ele ficava muito aberto do lado direito. Eu vejo ele participando mais um pouco das jogadas de meio campo, e isso é importante na minha visão. O Pedro nem se fala, tem que elogiar, não é só sobre o jogo que ele fez ontem, não é só sobre os gols que o Pedro faz. O Pedro teve pela segunda vez na carreira dele uma lesão de ligamento cruzado anterior, que muitas vezes acaba com a carreira de qualquer atleta, tá? Às vezes o cara realmente acaba porque ele faz de tudo e não consegue voltar, e às vezes tem pessoas que não se cuidam. O Pedro, ele é ao contrário, ele se cuida e ele fez de tudo para conseguir voltar, voltou num tempo recorde e voltou muito bem. O Pedro, além do jogador, o craque que a gente sabe que ele é um atleta. Atleta de futebol, merece ser coroado com isso. Então, parabéns aí o Pedro pela partida dele, sensacional. E se a gente falava aqui sobre letalidade, quando esse cara tá em campo, as coisas melhoram. O que você queria destacar aqui na imagem? A produção consegue botar o gol do Pedro quando o Hugo Souza falha, novamente, para mostrar a importância do De La Cruz no lance. Porque eu acho que, assim, a gente vai falar pouco do De La Cruz por conta disso, por conta dos números, né? Porque ele não teve assistência, ele não teve gol. Mas a função dentro de campo dele foi extremamente importante, porque ele é um cara que consegue, por exemplo, quando o Corinthians tentou sufocar o Flamengo, é ele que consegue aliviar, ele é o motorzinho no meio de campo do Flamengo. E se a produção conseguir botar aí o terceiro gol do Flamengo, que foi o... Aí, esse aí, ó. Levanta, Vini, vem, faz como olha a importância do De La Cruz, tá, gente? O De La Cruz, ele é volante. Teoricamente, quem deveria fazer essa marcação que sob pressão são os atacantes. Mas o De La Cruz, de maneira estratégica, isso aqui é algo trabalhado por Felipe Luiz. Ele avança, ó, sobe a linha, sobe o bloco, ó, tá vendo? Faz a marcação sob pressão. Olha onde ele vai. Ele vai lá no gol, vai no goleiro, ele força o erro do Hugo Souza. Aí o Hugo Souza acaba entregando a paçoca pro Pedro, o Pedro aproveita de talvez, se fosse o Pedro fazendo a pressão e a bola caindo no pé do De La Cruz, não seria gol. E isso aqui mostra, porque muita gente questiona assim, como é que o Felipe Luiz vai fazer para manter a mesma intensidade, a mesma marcação sob pressão com o Pedro em campo? Esse lance aqui é a resposta. Ele vai fazer o quê? Ele vai botar um outro jogador para fazer essa marcação sob pressão. No caso aqui foi o De La Cruz, pode ser outro atleta. Mas o De La Cruz ontem foi muito importante nesse lance por conta disso. Porque ele fez a marcação em cima do Hugo Souza. O Hugo Souza, teoricamente, foi obrigado a errar, né? Ele não queria errar, mas acabou errando. Agora, obviamente, isso já é uma característica do Flamengo, né, Vini Casagrande? Mas o que a gente viu é que o Corinthians não conseguia sair jogando. Não, igualzinho o Flamengo, exato. O Flamengo, ele pressionava na saída de bola de uma questão intensa. E talvez esse rodízio não ser sempre o homem da frente, isso faz com que você consiga ter pulmão para você levar a partida até o final nessa intensidade. Agora, Vini Casagrande, eu queria que você me falasse qual partida foi mais perfeita para você. Contra o Juventude ou contra o Corinthians? 2 partidas com placar elástico, né? E você falou, quando o Flamengo coletivamente vai bem e as peças estão bem, dá nisso aí, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Juventude, né? Aconteceu contra o Juventude e aconteceu contra o Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher uma partida para eleger a melhor partida do Flamengo, foi essa contra o Corinthians. Embora o placar tenha sido menor, né? Contra o Juventude 6-0. Mas se ontem o placar fosse 6-0 ou até mesmo 7-0, não seria exagero. Porque teve bola na trave do Arrascaeta chutando uma finalização que acabou de passar, inclusive. Teve uma jogada do Pedro absurda, individualmente falando. E para quem tinha dúvida de como seria o Pedro nesse retorno, nessa jogada, ele mostrou explosão, velocidade e técnica ao mesmo tempo. Foi uma jogada absurda que o Hugo Souza fez uma grande defesa. Então, para te responder, Fernandinha, eu escolheria a partida contra o Corinthians. Até porque, individualmente falando, o Corinthians tem um melhor time que o Juventude, sem sombra de dúvidas. E eu acho que nesse jogo, o Flamengo
teve mais índice de acerto na parte tática do jogo, sabe? Você vê uma variação tática contra o Juventude, eu acho que a fragilidade do Juventude acabou facilitando muito a vida do Flamengo. Nesse caso aí, o Flamengo fez um placar assim elástico graças ao Flamengo mesmo. Obrigou o Corinthians a errar vários momentos, mas repito, o Corinthians facilitou também a vida do Flamengo, sim. Muito erro na parte defensiva, mas eu acho que a partida que o Flamengo fez contra o Corinthians foi um almanaque, uma aula de partida. E a gente fala, num jogo contra o Corinthians, o tamanho desse confronto, né? O tamanho desse encontro, Corinthians e Flamengo. E outra, você falou muito bem, existe realmente uma diferença técnica entre o Juventude e o Flamengo já notada. Entre o Corinthians, obviamente, tem essa diferença, mas não é uma diferença tão grande, né? Então, eu acho que, na verdade, o Juventude realmente tem um pouco da falha do Juventude. No caso do Corinthians, como você falou, Vene, o Flamengo provoca a falha do Corinthians. E essa saída de bola... A sensação que eu tinha, eu tava com pena do Corinthians. Você tava assim, Pedrosa? Eu tava assim, gente, o Corinthians não consegue jogar. E aí eles começam a ficar nervosos, natural. O Hugo começou a não conseguir sair com a bola, os jogadores começaram a não... Mas eu acho natural isso, porque se o coletivo não tá ajustado, o individual vai errar. Sim, claro. É fato. Uma equipe sem treinador, como é hoje a do Corinthians, é uma equipe desorganizada. Repito, toda hora você viu o Memphis indo na intermediária para buscar essa bola. O Yuri Alberto não participou do jogo. O Romero estava jogando como ponto, a válvula de escape, mas também perdido. Talvez o melhor jogador do Corinthians tenha sido o garoto, o Breno Bidon, que ainda tentou dar algum tipo de sustentação para o Corinthians ali no meio-campo. Mas é um garoto muito jovem, tecnicamente não tem tanto poder ofensivo. O Carrillo até tentou aquela oportunidade ali, mas o Hugo Souza foi muito mal, quando eu digo isso com o pé, porque ele poderia ter dado um chutão nessa bola e ele tentou sair jogando. O Angeleri também não conseguiu conter as descidas do Flamengo por aquele lado. O Everton Cebolinha é um jogador melhor que o Michel e dá mais coisa pro Flamengo. O Pedro, lembra aquela construção por dentro que eu falei até aqui, que não aconteceu no jogo contra o Vasco? Cara, o Flamengo construiu por dentro ali umas 3, 4 vezes e saiu na cara do Hugo Souza. Então, assim, além do Flamengo ser muito forte, ser muito bem treinado, o Corinthians, que tem até bons jogadores, mas é pior do que o Flamengo, e ainda sem treinador, tudo isso foi um casamento perfeito para que o Flamengo, sim, pudesse ter feito 6, 7, 8-0, e se tivesse feito, não ia ter absurdo nenhum, porque o jogo foi esse. Essa escalação do Flamengo, na minha visão, é a escalação quase perfeita. Eu só faria uma alteração. O Alexandre na vaga do Ayrton Lucas. Mesmo o Ayrton Lucas tendo jogado muita bola. Você destacou bem o Ayrton. E mesmo eu gostando demais do futebol do Plata, eu venho defendendo ele aqui. Mas taticamente falando, o Plata, ele joga melhor no lado direito. E no lado direito é o Gerson que preenche aquele espaço junto com o Wesley. E no lado esquerdo, o Bruno Henrique vem caindo muito de produção, coincidentemente ou não, depois que veio à tona o caso dele envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo. E o Cebolinha, ele rende muito bem ali na ponta esquerda. Então, esse seria o meu time quase ideal. Só mudaria o Alexandre na vaga do Ayrton Lucas. Vamos ver a classificação, Vene Casagrande. Olha aí, o Bahia aprontou uma ontem pro Big Boys, hein? Bora, Bahia! O Bahia... Eu amo a Bahia, Pedrosa. Se tem um lugar que eu gosto de passar férias, é Bahia. O Bahia aprontou uma. O Palmeiras encontrou o Bahia ontem. O Palmeiras, a gente percebe aqui, perdeu. O Big Boy está cabisbaixo ele ia assumir a liderança. Eu reparei. Nem quis falar muito comigo. E sabe o que ele fez, Vene? Ficou zoando o Botafogo. Eu falei, o que você tá me zoando? Que loucura é essa? Que delírio coletivo é esse, ô Big Boys? Aqui, ó, o Bahia fez um gol no finalzinho. Ai, como eu queria o Kaique. Ex-tricolor. E como eu queria o Caio Alexandre de volta na minha vida. O Bahia tem vários jogadores espetaculares. Aí, a gente está falando pouco do Bahia, mas o futebol que o Bahia vem apresentando nas últimas partidas... Mas vocês não acham que vai ter uma hora que o Bahia vai ter que escolher? Não. Eu não acho. O elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. Mas será que dá pra fazer frente nos dois? Cauli é um jogador que... O Bahia do meio pra frente, além dos laterais que são muito bons, Gilberto e Luciano Juba. Sim. Tem o Arias ainda, que é um lateral direito também que joga. Contrataram o zagueiro argentino Mingo. Joga muito esse moleque, muito mesmo. Aí do meio pra frente Jean Lucas. Eles pegaram o Eric Pulga do Ceará também, né? Everton Ribeiro. Jean Lucas vem jogando muita bola. Cauli, Pulga, Luciano Rodrigues, o William José, que é um centroavante do mais alto nível. Tem o Ademilson, falei Everton Ribeiro. Kaique, que é muito bom também, esse moleque que foi revelado pelo Fluminense, do Grupo City e tudo mais. Cara... E um treinador que já tá lá há um tempo. Gente, campeão. A gente brinca, zoa o Palmeiras aqui, mas você perder pro Bahia hoje
Não é absurdo, não. Pelo contrário. E tá voando na Libertadores, tá no grupo mais difícil que tem. Vamos lembrar, no ano passado, no início, até a 16ª rodada ali, o Flamengo era o cara que brigava pela liderança dessa competição. E em algum momento, teve aquele jogo com o Bahia, que aquilo ali definia a liderança. Você lembra? Que foi... O Flamengo faz um gol no final, uma coisa assim, né? Tava empatando. Mas o Bahia já não é de hoje, que tá fazendo um belo trabalho, tá dando trabalho, na verdade, nessa competição. O Bahia é aquele time que tá ganhando casca para brigar por título, sabe? Sim, perfeito. Após ano. Muito bem, tá aí o Flamengo líder do Campeonato Outro time Brasileiro. que vem jogando bem, o Bragantino também. Verdade. O Seabra. Bom time. E eu vi o jogo contra o Santos. O Cruzeiro não tá jogando bem, não. Vamos falar. Isso aí é uma mentira. Chegou a sua hora, meu amigo. Não, essa pontuação do Cruzeiro é bem mentirosa. Eu também acho. Olha aqui, o Vasco foi derrotado pelo Cruzeiro. Mas o assunto do dia mesmo é que logo depois dessa partida, o Fábio Carille